Aqui vemos a fragilidade humana. Nem sempre um acontecimento ruim é por nossa culpa ou para nossa ruína. Os planos de Deus, independente do que o inimigo faça, jamais serão frustrados. Às vezes ficamos inquietos, preocupados, achando que o milagre está se afastando de nós por alguma intromissão. Nada nem ninguém tem poder para isso. Quanta arrogância para uma pessoa que estava precisando de um milagre. Porque Naamã precisava ser curado da doença que o estava destruindo aos poucos, a soberba. Deus usou pessoas simples para instruir o tão importante Naamã. O Senhor faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Será que não precisamos olhar para nós mesmos ao invés de olharmos sempre para a conduta dos outros? Que Ele faz do jeito que Ele quer e que tudo que Ele faz é perfeito, ainda que não entendamos? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Aqui vemos a fragilidade humana. Mesmo ocupando uma posição de destaque na sociedade, Naamã contraiu a pior doença da época, a lepra, conhecida nos nossos dias como hanseníase. Antigamente, o leproso era isolado da comunidade para evitar a propagação da doença e também porque ele era considerado como impuro. Ter lepra acabava sendo muito humilhante para a pessoa. No caso de Naamã, por ele ter uma posição de destaque, ele não foi isolado. Porém, ele carregava consigo a humilhação e o sofrimento de ter uma doença que progressivamente ia deteriorando o corpo. Mas sem Naamã saber, Deus estava agindo em seu favor, mesmo ele não crendo nele. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Nem sempre um acontecimento ruim é por nossa culpa ou para nossa ruína. Muitas vezes é para que os planos de Deus na vida de outras pessoas sejam cumpridos. Às vezes não entendemos os planos de Deus. Como ele permitiu que uma menina israelita fosse levada como prisioneira para a Síria? Provavelmente um dos motivos era proporcionar a Naamã a oportunidade de ser curado e de se voltar para o Senhor. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Os planos de Deus quase sempre têm o agir do inimigo para tentar impedir, principalmente quando esse plano vai mudar a vida de muitas pessoas. Primeiro ele fez o rei da Síria distorcer o que tinha ouvido de Naamã. Ao invés de pedir que o rei levasse Naamã até o profeta que iria curá-lo, ele pediu para que o rei curasse Naamã. Com o rei de Israel, por outro lado, ele distorceu totalmente o pedido, levando ele a pensar que seria uma armadilha para gerar uma contenda. Porém, os planos de Deus, independente do que o inimigo faça, jamais serão frustrados. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Deus fez chegar o pedido até o profeta e ele assumiu a sua responsabilidade. Às vezes ficamos inquietos, preocupados, achando que o milagre está se afastando de nós por alguma intromissão, porque nos falta fé para entender que não tem ação humana ou do inimigo que impeça de Deus concluir ou mesmo atrasar o que Ele tem para nós. Nada nem ninguém tem poder para isso. Depois dos maus entendidos, finalmente Naamã ia se encontrar com o homem que iria curá-lo. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado.
Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Naamã chegou na casa do profeta demonstrando que a cura que ele precisava não era só da lepra, mas era também da soberba e do seu egocentrismo. Geralmente, quando Deus cura alguém, ele não só cura fisicamente, ele também cura das más atitudes e dos maus pensamentos. Eliseu nem foi falar com Naamã, ele mandou o recado. Para um homem na posição de Naamã, isso foi muito ofensivo. Era como se Eliseu não tivesse dando muita importância para quem ele era. E realmente não estava. Naamã deve ter pensado: como assim? Eliseu não saiu para me ver, para ver meus cavalos, meus carros, toda a minha comitiva, como eu sou poderoso. Até nisso, Deus já estava agindo na vida de Naamã. Apesar da necessidade ser dele, ele achava que mesmo assim tinha que ser do jeito dele. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Tinha que ser do jeito dele. Mas ainda que não fosse exatamente como ele previu, ele ainda queria que fosse em outro rio. E ainda para piorar a situação, ele menosprezou a terra do profeta que iria curá-lo. Quanta arrogância para uma pessoa que estava precisando de um milagre. As águas do Rio Jordão não eram milagrosas, não eram especiais, eram águas comuns. Que mergulhar nele e ainda mais 7 vezes. Porque Naamã precisava ser curado da doença que o estava destruindo aos poucos, a soberba. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como de uma criança. Deus usou pessoas simples para instruir o tão importante Naamã. Primeiro, Deus enviou uma menina israelita para ser sua serva, onde ela informou que a cura dele poderia ser feita através do profeta Eliseu. Depois, em meio à rebeldia dele, Deus usou outros servos de Naamã para convencê-lo de que deveria seguir a orientação do profeta. Naamã era um adulto, mas depois de mergulhar no Rio Jordão, sua pele se tornou como a pele de uma criança. Aqui eu imagino que não teve uma mudança na pele simplesmente, mas foi uma mudança muito mais profunda. E a Bíblia diz que para entrarmos no reino de Deus precisamos nos tornar como criança. E Naamã se tornou. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Assim como ele foi com sua comitiva para ser curado, ele voltou com a comitiva para agradecer pela sua cura. O Senhor faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mas muitos questionam por que mergulhar 7 vezes. Eu tenho por mim que cada mergulho representava alguma coisa que precisava ser mudada na vida de Naamã. Cada mergulho ele estava repensando as suas atitudes. Que em cada mergulho Deus estava mostrando para ele que ele não era ninguém, apesar da posição que ele ocupava. Será que eu e você não precisamos mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Ou quem sabe até mais do que isso? Será que eu e você não precisamos repensar nossa vida, as nossas condutas, nossa necessidade de que tudo seja do nosso jeito? Será que não precisamos olhar para nós mesmos ao invés de olharmos sempre para a conduta dos outros? Será que eu e você não precisamos entender que Deus é Deus, que Ele tem autoridade sobre tudo
que Ele faz do jeito que Ele quer e que tudo que Ele faz é perfeito, ainda que não entendamos? Será que não devemos parar de tentar entender o agir de Deus e simplesmente aceitar? Que essa seja a nossa oração. Que o Senhor nos ajude para que possamos mergulhar no rio da nossa mediocridade quantas vezes Ele quiser, para que possamos ser curados da nossa lepra. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.